Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente mergulha num tema fascinante, né? Da história portuguesa, a situação dos chamados cristãos novos durante a Inquisição. Temos aqui um resumo do capítulo 4, A Fuga, do livro Eles Cresceram e Eles Se Multiplicaram, do Uri Bloemfeld. E o nosso objetivo aqui é tentar entender um paradoxo que parece bem central nessa história. Como é que um grupo perseguido, pela intolerância religiosa podia ser ao mesmo tempo uma peça importante para os planos econômicos de expansão da coroa portuguesa, chegando até a ser incentivado a sair em alguns casos? Parece muito contraditório, não é? Perseguido, mas útil. Vamos tentar desemaranhar isso. Então, para começar, o capítulo fala de duas formas principais de saída de Portugal. A primeira é a mais óbvia, talvez. A fuga clandestina, espontânea. Como é que isso acontecia na prática? Exato. Com o aperto da Inquisição, né, e a violência se tornando institucional, muitas famílias simplesmente não viam outra saída. Tinham que escapar. E o texto descreve isso bem, sabe? Era feito em segredo, tinha que usar disfarce, pegar rotas super perigosas, por terra, por mar. Era uma fuga pela sobrevivência mesmo. Imagina o risco. E para onde eles iam? Existia algum lugar, sei lá, mais seguro? Sim, eles buscavam refúgio, né? Principalmente em lugares com mais tolerância, onde já tinha comunidades sefarditas estabelecidas. Isso era crucial, ter uma rede de apoio. O resumo que a gente tem cita Amsterdã, Hamburgo, Livorno na Itália, Salônica no Império Otomano. E até mesmo o Império Otomano como um todo, partes da França, da Inglaterra também. Nesses lugares eles podiam tentar recomeçar, né? Retomar as práticas judaicas, ainda que com cuidado no início, e, muito importante que o texto frisa, voltar a exercer o comércio, coisa que em Portugal estava cada vez mais difícil para eles. É impressionante essa busca por liberdade religiosa e econômica, mesmo com tanto risco, né? E a força dessas redes de apoio. Realmente, essa fuga já é uma história e tanto. Mas aí vem a parte que mais chama a atenção no capítulo, essa ideia de uma saída incentivada pela própria coroa. Aí que o paradoxo fica mais forte, né? Como que o mesmo poder que persegue facilita a saída. Isso parece contraintuitivo. Pois é, aí que está a grande ambiguidade da política portuguesa na época. O texto do Bloemfeld explora isso muito bem. Oficialmente, o discurso era um. Portugal é um reino católico, ponto final. A Inquisição está aí para garantir isso. Essa era a fachada. Mas, na prática, né, nos cálculos do governo, a coisa era diferente. Eles viam vantagens na imigração dos cristãos novos, principalmente para onde? Para as colônias. Ah, entendi. Para as colônias. Grupo que era visto como problemático do ponto de vista religioso, uma fonte de heresia. E segundo, talvez até mais importante para o Estado, usar as habilidades dessa gente. O comércio, as redes internacionais que eles tinham, o capital financeiro, tudo isso era ouro para desenvolver as colônias. Pensa no Brasil começando, Goa na África. Precisavam de gente para tocar o comércio, para fazer a economia girar. E os cristãos novos tinham essa expertise. Então, a necessidade econômica, o pragmatismo político, passava por cima da questão religiosa, da ortodoxia. Muitas vezes sim. O texto mostra bem esse conflito, sabe? Entre a Inquisição, que queria perseguir, prender, confiscar, e a coroa que pensava, espera aí, essa gente é útil para nós? Os cristãos novos eram vistos como um ativo estratégico, apesar da desconfiança religiosa. Chegava ao ponto de, como o resumo menciona, em momentos de crise financeira, o governo negociar diretamente. Tipo, aceitava dinheiro, grandes somas, em troca de licenças para sair do país legalmente, ou para ter proteção contra a própria Inquisição, ou até para aliviar penas de quem já estava condenado. Nossa. Era conveniência falando bem alto, né? O pragmatismo econômico e político ditando as regras, muitas vezes passando por cima do discurso religioso oficial. É impressionante essa tensão interna no Estado português. E o capítulo vai além, né? Conecta os cristãos novos diretamente às navegações. Cita até a expedição do Cabral em 1500,
Qual era o papel deles nisso tudo? Assim, a presença deles nas expedições é um exemplo perfeito dessa dualidade toda que a gente está falando. Para muitos deles, embarcar num navio desses era uma forma de escapar, né? De fugir daquele ambiente de perseguição na Europa, era buscar um futuro, literalmente, em outro lugar. Mas, ao mesmo tempo, para a coroa, eles eram super úteis ali, essenciais até. O resumo aponta que muitos eram intérpretes, imagina a importância disso no contato com novos povos, eram cosmógrafos que entendiam de mapas, de navegação, eram escribas registrando tudo, soldados também. O texto dá o exemplo do Gaspar da Gama, né? Que era um judeu polonês convertido, que já tinha estado na Índia e veio com um Cabral como intérprete, uma figura-chave. E provavelmente muitos outros cujos nomes ou origens foram... Exatamente. O resumo levanta essa questão importante. A identidade judaica de muitos foi, digamos, disfarçada nos registros, por motivos óbvios, né, com a Inquisição no auge. Isso faz a gente pensar, né, como a história oficial muitas vezes acaba minimizando ou até apagando a participação de certos grupos, por conveniência política, religiosa da época. Faz todo sentido. E não era só com o trabalho, com a presença física deles, né? O texto fala também de dinheiro, de financiamento. Sim, esse é um ponto crucial que o Blankfeld destaca. Financiar essas expedições era caríssimo para a coroa. E o resumo mostra que famílias cristãs novas, ricas, que atuavam no comércio, nas finanças, elas financiaram parte dessas viagens. Para o Brasil, para a África, para a Ásia. Para essas famílias, era um investimento, claro, de altíssimo risco, mas com potencial de lucro, e era também uma forma de, talvez, ganhar alguma influência, ou pelo menos de se afastar da ameaça da Inquisição na Europa. Colocar o dinheiro para trabalhar longe dos olhos da Inquisição. Exato. E para a coroa, esse dinheiro era vital. Sem esse capital privado, vindo muitas vezes de cristãos novos, sustentar a expansão ultramarina naquela escala, nossa, seria muito mais difícil. Talvez impossível. Mais uma vez, o pragmatismo falando alto. Totalmente. O interesse econômico se sobrepondo. Então, juntando tudo isso, a fuga por medo, a saída por conveniência mútua, a participação nas navegações com trabalho e capital. Como a gente pode resumir essa relação tão complexa, tão cheia de contradições? Olha, o capítulo A Fuga, pelo que o resumo nos traz, deixa bem claro. A história dos cristãos novos nesse período é marcada por esse nó. Esse entrelaçamento da perseguição religiosa, que era brutal, com o pragmatismo político e econômico do Estado, que era frio e calculista. Eles fugiam por necessidade, para salvar a pele mesmo, mas ao mesmo tempo eram tolerados e usados por pura conveniência da coroa. Não era bondade, era cálculo estratégico. Excluídos e úteis ao mesmo tempo. Exatamente. Essa dinâmica contraditória acabou tendo consequências enormes, né? Por um lado, ajudou a formar a diáspora sefardita pelo mundo, Amsterdã, Londres, Hamburgo, mas também Recife, Curaçao, levando essa cultura, essas redes comerciais. E, por outro lado, olha só o paradoxo, ajudou a construir o próprio Império Português, que se beneficiou demais do conhecimento, do dinheiro, das redes desse grupo que oficialmente perseguia. É uma relação muito ambígua, cheia de nuances. Difícil de simplificar. Uma análise que realmente faz a gente pensar nas camadas por trás da história, né? Fica muito claro como os cristãos novos ficaram presos nessa situação, espremidos entre a intolerância da Inquisição e os interesses da coroa. Exatamente. A história deles é um caso fascinante para a gente entender como interesses de Estado, necessidades econômicas, ideologias religiosas, preconceitos, como tudo isso se mistura, entra em conflito, coexiste de formas inesperadas e trágicas, muitas vezes. E como essas dinâmicas moldam vidas, comunidades inteiras e até mesmo impérios. E fica então uma reflexão para a gente levar. Se a coroa portuguesa usou de forma tão pragmática um grupo que ela mesma marginalizava e perseguia para atingir seus objetivos, será que a gente não encontra outras histórias parecidas? De outros grupos essenciais, mas talvez invisibilizados pelas narrativas oficiais? Contribuições importantes que ficaram escondidas por causa do preconceito ou da conveniência política da época?
É uma ótima pergunta. Quantas outras histórias de pragmatismo, convivendo com a exclusão, ainda estão por aí, esperando para serem melhor compreendidas? Fica aí o pensamento. Para quem se interessou por essa conversa e quer ir mais fundo, fica a recomendação do livro que a gente usou como base. Eles cresceram e eles se multiplicaram, do Uli Blankfeld. Especialmente esse capítulo 4, A Fuga. Vale muito a leitura. Sem dúvida. É um material riquíssimo para entender esse período complexo. E se essa nossa conversa ajudou a despertar o interesse ou trouxe alguma luz sobre o tema, compartilhem com quem vocês acham que pode gostar também. Ajuda a levar essas reflexões adiante.